horas de agonia. Por incrível que pareça, essa catalepsia é benigna e pode produzir a projeção se a pessoa ficar calma e pensar em flutuar acima do corpo físico. A essa altura, o leitor que alguma vez tenha sofrido essa experiência, deve estar pensando que essa técnica de saída do corpo é bastante perigosa. Entretanto, ela não apresenta nenhum risco, pelo contrário, é totalmente inofensiva. É um fenômeno que acontece com muitas pessoas todas as noites e em todo o planeta. Se o leitor questionar as pessoas do seu círculo familiar e de amizades, constatará que muitas delas já passaram por esse tipo de experiência algum dia. Portanto, se o leitor se encontrar nessa situação em uma noite qualquer, não tente se mover. Fique calmo e pense firmemente em sair do corpo e flutuar acima dele. Não tenha medo nem ansiedade e a projeção se realizará. Caso o leitor não pretenda se arriscar e deseje recuperar o controle de seu corpo físico, basta tentar com muita calma mover um dedo da mão ou uma pálpebra aqui. Imediatamente, irá readquirir o movimento. Entretanto, se a catalepsia ocorrer, não desperdice a oportunidade e procure sair do corpo. Além da catalepsia, podem ocorrer pequenas repercussões físicas no início da projeção, principalmente nos membros. Muitas pessoas, quando estão começando a adormecer, têm a sensação de estar escorregando ou caindo por um buraco e despertam sobressaltadas. Isso acontece devido a uma pequena movimentação do psicossoma no interior do corpo físico. Estado vibracional: são vibrações intensas que percorrem o psicossoma e o corpo físico antes da projeção. Algumas vezes essas vibrações se intensificam e formam anéis energéticos que envolvem os dois corpos. Ocasionalmente, o estado vibracional pode produzir uma espécie de zumbido ou ruído estridente que incomoda o projetor. Na verdade, essas vibrações são causadas pela aceleração das partículas energéticas do psicossoma, criando assim um circuito fechado de energias. Essas energias são totalmente inofensivas e têm como finalidade a separação dos dois corpos. As sensações que advêm do EV são: ponto mediano alfinetadas e agulhadas generalizadas agradáveis, ponto mediano choque elétrico contínuo, ponto mediano correntes magnéticas, ponto mediano vibrações elétricas, ponto mediano dínamo interno, ponto mediano eletricidade suave, ponto mediano formigamento, ponto mediano movimento de ondas vibratórias pulsantes, ponto mediano sons intracranianos, ponto mediano pressão intracraniana. No EVO, o movimento das vibrações podem ser comandadas pela vontade, sendo a frequência aumentada ou diminuída nitidamente. Uma técnica excelente para ativar o estado vibracional é a seguinte: visualize mentalmente toda a energia de seu corpo se concentrando dentro de sua cabeça. Imagine uma barra de energia dentro da cabeça e envolvendo a mesma. Concentre-se nessa bola de energia e, através da impulsão da vontade, visualize ela descendo lentamente pelo pescoço, ombros, tórax, ao mesmo tempo braços e abdômen. Ela continua descendo pelos órgãos sexuais, nádegas, coxas, pernas e pés. Ao chegar nos pés, visualize agora a energia fazendo o percurso contrário, ou seja, dos pés à cabeça. Quando chegar novamente na cabeça, desça novamente até os pés, contudo, com mais aceleração. Continue fazendo o percurso de ida e volta, mas imagine-o acelerando cada vez mais. O vai e vem vai se acelerando cada vez mais, até ele ficar tão veloz que a energia parece vibrar pelo corpo inteiro. Balonemante é a expansão das energias do psicossoma para fora do corpo físico. Quando isso acontece, a pessoa tem a sensação de que o seu corpo está inflando como um balão. É uma sensação gostosa e ocorre geralmente antes da projeção. Sons intracranianos, zumbidos, estalar do fogo, estalo de faísca e outros, estão ligados com a glândula pineal, pois tais sons podem ser provocados pelo movimento de espalhamento do cordão de prata, que vai deixando de ser cordão para distribuir-se pela cabeça ao modo de uma camada. Entorpecimento físico, amortecimento do organismo com a queda da frequência cardíaca. A causa disso está na desativação do sistema nervoso através da inibição das terminações nervosas. Começa pelos pés,
pernas, mãos e braços. Oscilação astral é quando o psicossoma flutua acima do corpo físico, oscilando sem controle de um lado para o outro. Além desses sintomas podem ocorrer também entre a vigília e o sonho, formigamento, vozes, risos ou ouvir seu nome sendo chamado, ruídos de passos delatando a presença de alguém, barulho de vento, motor, música, sinos, etc. Existem 3 tipos de projeção da consciência que iremos citar abaixo. Projeção consciente é aquela na qual o projetor sai do corpo e mantém a sua consciência lúcida durante todo o transcurso da experiência extracorpórea. A projeção consciente humana, de alta qualidade, tem raízes, ou prenúncios, já no estado da vigília física, ou seja, na condição psicofisiológica que predomina sobre a consciência antes de se projetar do corpo humano. Projeção semiconsciente é aquela na qual a lucidez da consciência é irregular e o projetor fica sonhando fora do corpo, totalmente iludido pelas ideias oníricas, cenas absurdas ou distorções profundas de imagens. Nem sempre o projetor se conscientiza de que experimentará o despertamento físico daí a pouco, ou mesmo alcançar a plena projeção consciente, propriamente dita. É um estado semelhante ao sonho lúcido, porém, existem diferenças entre os 2 estados. 1. O sonho lúcido ocorre na coincidência dos veículos da manifestação da consciência. 2. A projeção semiconsciente ocorre na descoincidência dos veículos da manifestação da consciência. Projeção inconsciente é aquela na qual o projetor sai do corpo totalmente inconsciente. É um sonâmbulo astral. Infelizmente, a maioria dos encarnados está nessa situação. Dentro de cada tipo de projeção, há também os estágios em que ocorre. Por exemplo, projeção do corpo astral. Psicossoma liberado em um só estágio, psicossoma duplo etérico, ou seja, quando o psicossoma sai do corpo físico, ele deixa o duplo junto ao corpo e não porta junto com ele, facilitando a sua lucidez extrafísica. Psicossoma liberado em 2 estágios, psicossoma mais duplo etérico. O psicossoma sai do corpo físico com o duplo etérico, geralmente patrocinado pelos amparadores para usar essa carga vital em alguma assistência extrafísica. Porém, o excesso do duplo acompanhando o psicossoma dificulta a lembrança da experiência. Projeção do corpo mental liberado em um só estágio, corpo mental psicossoma. Ou seja, o corpo mental deixa o psicossoma junto com o corpo físico ao se projetar. Corpo mental liberado em 2 estágios, corpo mental mais psicossoma. O corpo mental sai junto com o psicossoma e depois deixa o psicossoma no plano astral e se liberta no plano mental. Projeção do duplo etérico, autoscopia externa. O duplo se projeta ao lado do corpo físico, porém, sem consciência. Características entre projeção da consciência e os sonhos. Muitas pessoas confundem projeção com sonho. Outras confundem sonho com projeção. Essa confusão é proveniente da falta de conhecimento sobre o assunto. Algumas diferenças entre sonho e projeção são: no sonho, a consciência não tem domínio sobre aquilo que está vivenciando. É totalmente dominada pelo onirismo. Na projeção, a consciência tem pleno domínio sobre si mesma. No sonho, não há coerência. Na projeção, a consciência mantém o seu padrão normal de coerência, ou até mais ampliado. No sonho, predomina a lógica. Na projeção, a consciência mantém o seu padrão normal de lógica, ou até mais ampliado. No sonho, a capacidade mental é reduzida. Na projeção, a capacidade mental é ampliada. No sonho, o projetor não começa a sonhar desde o estado da vigília física. No sonho, não surge nenhuma condição que se possa interpretar como sendo o estado vibracional intenso, sendo que na projeção, é inquestionável esse fenômeno para o projetor. O sonho, embora com imagens mais fracas, permite lembranças mais fortes e fáceis, porque decorrem quase sempre no estado consciencial perto ou dentro da condição da coincidência dos veículos de manifestação ou, pelo menos, nas proximidades do corpo humano. A projeção consciente
conquanto apresentando imagens mais fortes, permite quase sempre rememorações mais fracas e fugazes, por se darem sem a influência direta do cérebro, o órgão físico do corpo humano, e sim a partir do paracérebro, cérebro do psicossoma. Existe dois estados da consciência antes e após os sonhos e projeções. Hipnagogia, ou estado hipnagógico é o intervalo sonolento entre o estado da vigília física e o estado do sono natural, caracterizado por imagens oníricas, visões alucinatórias e representações devido à exacerbação da imaginação, com efeitos visuais e auditivos. O hipnagogo em geral atua qual passivo espectador de uma peça teatral ou filme, à semelhança de um sonho comum. Daí porque os fenômenos hipnagógicos são chamados de microsonhos. Neste estado, o indivíduo está em ondas alfa. Hipnopompia, ou estado hipnopômpico é o estado de consciência introdutório no semissono que precede o ato de acordar, caracterizado por imagens oníricas com efeitos auditivos e visões alucinatórias que subsistem após o ato do despertar intrafísico. Ou seja, hipnagogia é a ocorrência antes de pegar no sono, e a hipnopompia vem depois do sono, ao acordar. O sonho durante o monitoramento físico, uma pessoa que está sendo monitorada fisicamente durante um sonho, apresenta os seguintes sintomas: 1. Movimentos musculares, 2. Movimento ocular rápido, MOR, 3. Sudorese, suor, 4. Batimentos cardíacos variam de acordo com o tipo de cena onírica que a pessoa está vivenciando. A projeção durante o monitoramento físico, neste caso, a pessoa apresenta os seguintes sintomas: 1. Não apresenta movimentos musculares, 2. Não apresenta movimento ocular rápido, 3. Não há sudorese, 4. Minimizados os batimentos cardíacos, 5. Coloração pálida da pele em virtude da diminuição do fluxo sanguíneo, 6. Equalização do funcionamento dos hemisférios cerebrais. Já sob a perspectiva de quem está sonhando ou está projetado, os diferenciais são bem característicos e definidos. O eu pode estar onde quiser. Sua localização é puramente subjetiva. Os parâmetros físicos são fornecidos pela sensibilização dos órgãos sensoriais apenas. Os órgãos são especializados em captar estímulos energéticos. Tudo à nossa volta é energia. Se tudo é energia, entramos num paradoxo existencial onde a consciência não depende de tempo nem de espaço. Portanto, a consciência é atemporal e alinear. Habitamos um corpo que é energia. Se somos energia, somos compostos de partículas subatômicas. Estas, de acordo com a física, se portam de maneira errada quanto ao paradigma tempo-espaço. Assim, habitamos um corpo físico que, como a consciência, também não depende de tempo nem de espaço. Podemos concluir que estamos vivenciando este paradigma por mera condição conceitual. Nos deslocamos linearmente e vivenciamos o tempo, graças ao conceito restritivo absolutista. Se mudássemos nossos conceitos existenciais, incorporando uma consciência que independe do corpo físico, certamente nossa manifestação neste orbe seria mais proveitosa e livre. O limite seria nossa imaginação. Ondas cerebrais. Falaremos sobre os 4 estados mentais e as frequências da consciência. Ondas cerebrais são formas de ondas eletromagnéticas produzidas pela atividade elétrica das células cerebrais. Elas podem ser medidas com aparelhos eletrônicos como o eletroencefalograma ou EEG. As frequências dessas ondas elétricas são medidas em ciclos por segundo ou Hz e Hz. As ondas cerebrais mudam de frequência baseadas na atividade elétrica dos neurônios e estão relacionadas com mudanças de estados de consciência, concentração, relaxamento, meditação, etc. Você tem a sua própria característica de atividade das ondas cerebrais. Ela tem um padrão e um ritmo, e incorpora as frequências beta, alfa, teta e delta em vários níveis através das atividades diárias à medida que o cérebro as modula para se adequar a determinadas tarefas. Beta, vigília, 30 a 14 ciclos por minuto. Nessa faixa de onda, você está bem desperto e alerta. Sua mente está concentrada,
E você está pronto para trabalhos que requerem atenção total. No estado beta, os neurônios transmitem as informações muito rápido, permitindo a você atingir estados de concentração. O treinamento das ondas beta é usado por terapeutas de biofeedback para tratar um problema de aprendizagem e concentração chamada de transtorno de déficit de atenção. TDA está ligada à atenção, concentração e cognição. Alfa, estado de relaxamento, 13 a 8 CPM. Quando você está relaxado, sua atividade cerebral baixa do rápido padrão beta para as ondas alfa mais lentas. Sua consciência interna expande. Sua energia criativa começa a fluir e a ansiedade desaparece. Você experimenta uma sensação de paz e bem-estar. O treinamento alfa é muito indicado para tratamento do estresse. Essa onda está ligada ao relaxamento, visualização e meditação. Dentro da faixa alfa, está a Schumann Resonance, a frequência do campo eletromagnético da Terra. Essa frequência tem chamado muita atenção dos cientistas da área de neuroacústica pelos seus imensos benefícios. Neste estado está a recuperação psicológica do indivíduo. Teta, sono leve, 7 a 4 CPM. Aprofundando ainda mais o relaxamento, você entra no misterioso estado teta onde a atividade cerebral baixa quase a ponto do sono. Teta é um estado cerebral onde incríveis capacidades mentais ocorrem. O estado teta propicia flashes de imagens do inconsciente, criatividade e acesso a memórias há muito tempo esquecidas. Teta leva você a estados profundos de meditação. Você pode sentir a sua mente expandir além dos limites do seu corpo. As ondas teta têm um importante papel em programas de modificação de comportamento e têm sido usado no tratamento do vício de drogas e álcool. Teta é também o estado ideal para aprendizagem acelerada, reprogramação mental, lembrança de sonhos, criatividade e aumento da memória. Em Teta, nós estamos como num sonho acordado, ficamos receptivos a informações que estão além do nosso estado normal de consciência, ativando estados mentais extrasensoriais. Extrema importância na meditação, intuição, criatividade e memória. Delta, sono profundo, 3 a 1 CPM. Delta é a mais baixa de todas as frequências de ondas cerebrais. Está associada com o sono profundo. Algumas frequências na faixa delta liberam o hormônio do crescimento humano HGH, que é muito benéfico para a regeneração celular e a cura. Delta é a onda cerebral para o acesso ao inconsciente, onde a intuição pode aflorar facilmente. Ligada à expansão da consciência, cura, recuperação física e sono. Vamos às funções essenciais do sono. 1. Desintoxicação, desfaz a intoxicação celular do corpo humano. 2. Mudanças, desencadeia mudanças físicas, químicas, hormonais e musculares. 3. Energia, renova a vitalidade da energia do duplo etérico e do psicossoma. 4. Percepções, libera as percepções da consciência através da descoincidência dos seus veículos de manifestação. Já que estamos falando em ondas cerebrais, precisamos saber as diferenças entre projeção e um devaneio, que nada mais é do que um enredo fantasioso criado pela imaginação da consciência projetada ou desencarnada. Existe uma técnica que é usar o devaneio para se projetar. Chama-se devaneio projetivo, é o método da visualização criativa objetivando a projeção consciente através da imaginação controlada. Por exemplo, quando for se deitar, ficar imaginando você saindo do corpo, transpassando a parede ou janela do quarto, encontrando alguém que conheça e que esteja também deitado nessa hora. Para que você diferencie a projeção do devaneio, veja as características abaixo. Na projeção astral há a descoincidência dos veículos de manifestação da consciência, sendo que, no devaneio, há a coincidência de todos os corpos. Na projeção, há a tangibilidade de formas mentais e no devaneio, não conseguimos tocar as formas mentais. Quanto ao sono, que é o estado que vem após o devaneio, existem dois tipos que se alteram, o sono lento e o sono rápido. Sono lento compõe-se de 4 estágios cada vez mais profundos: ligeiro, confirmado,
profundo e muito profundo. É classificado de sono não MOR, movimento ocular não rápido. Durante o sono lento cai o ritmo do coração, a respiração se torna mais lenta e a temperatura do corpo humano atinge o seu ponto mais baixo. O sono lento está relacionado com a recuperação física da pessoa. Sono rápido se caracteriza por uma intensa atividade do cérebro constatada por fortes variações da atividade metabólica, supressão de atividade muscular e produção de sonhos vívidos. Há um aumento do ritmo da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da secreção hormonal e o surgimento de diferentes padrões de ondas cerebrais e dos sonhos. É classificado de sono MOR, movimento ocular rápido, ou sono paradoxal. O sono rápido está relacionado com a recuperação psicológica da pessoa. Várias são as causas do sono. O sono natural pode ser provocado por necessidade de recuperação fisiológica, psicológica e energética. Também pode ser provocado por autossugestão, por acidente, anestésico ou por ingestão de drogas. Existe o sono hipnótico que pode ser classificado em sono provocado por hipnólogo, provocado por assediadores, obsessores, e por amparadores. A respeito do sonambulismo, é o estado xenofrênico em que o subconsciente toma o lugar da consciência normal e dirige o corpo humano no desempenho de ações físicas automáticas. A palavra derivada do sonus igual sono e ambular igual caminhar. A hipnologia classifica 4 tipos de sonambulismo: natural, sintomático, artificial e estático. O eletroencefalograma do sonâmbulo é o mesmo do sono comum, porém, a tensão muscular permanece igual à condição física da vigília comum. O sonambulismo se divide em sonambulismo físico e extrafísico ou astral. O projetor pode identificar se esteve sonambulizado extrafisicamente por 4 fatores: repercussões físicas pós-projetivas, banhos energéticos pós-projetivos, tração do cordão de prata e rememoração física pós-projetiva. Os fatores que predispõem o sonambulismo extrafísico estão relacionados com a exaustão física anterior ao experimento, uso de medicamentos que favorecem o sono, circunstâncias existenciais e projeção prolongada, assistência extrafísica. O que falar a respeito dos sonhos? Muitos projetores duvidam de suas projeções por não saberem identificar se estão sonhando ou se estão projetados. E ainda mais, se estão projetados, porém, sonhando fora do corpo. Sonho é o estado consciencial intermediário, caracterizado por um conjunto de ideias e imagens que se apresentam à consciência. Se tivermos 8 horas de sono, 25% desse tempo, 1 hora e 30 minutos, estaremos sonhando. Em média temos 1000 sonhos por ano. Muitas imagens alucinatórias surgem no campo visual do sonhador durante o sonho. São chamadas imagens oníricas ou onirismo. Segundo a psicopatologia, as imagens oníricas se caracterizam por 7 detalhes. 1. Vivacidade. Apesar da falta de nitidez sensorial, a imagem onírica é vivaz e dotada de extrema plasticidade. 2. Mobilidade. Toda imagem onírica é essencialmente instável e movediça, não fixa, sem pausa. 3. Intemporalidade. A imagem onírica manifesta-se independente do fator tempo. 4. Inespacialidade. A imagem onírica manifesta-se independente do fator espaço. 5. Intimidade. A imagem onírica é projetada no campo interno, no íntimo da consciência, considerado, momentaneamente, como espaço objetivo. 6. Irracionalidade. A imagem onírica é ilógica em suas aparências. 7. Vivencialidade. Toda a imagem onírica deriva de alguma vivência da consciência. Podemos classificar 2 tipos de sonho: sonho fisiológico, que ocorre durante a coincidência dos veículos de manifestação da consciência, e o sonho parafisiológico ou sonho extrafísico, que é o sonho que ocorre no plano extrafísico durante a descoincidência temporária ou permanente dos veículos de manifestação da consciência. Os sonhos extrafísicos podem ser classificados em sonho do projetor projetado e sonho do desencarnado. Vamos estudar mais um pouco as características básicas diferenciais entre o sonho e a projeção,
No sonho temos, ponto mediano imagens distorcidas, ponto mediano lucidez inferior à vigília física, ponto mediano incoerência, ponto mediano rememoração mais fácil, ponto mediano esquecimento da vigília física, ponto mediano aumento dos movimentos binoculares rápidos. Na projeção temos, ponto mediano imagens reais, ponto mediano lucidez superior à vigília física, ponto mediano coerência, ponto mediano rememoração mais difícil, ponto mediano lembrança da vigília física, ponto mediano redução dos movimentos binoculares rápidos. Muitos são os sonhos típicos de projeção, dentre eles, você pode ter sonhos de queda, de voo, de nado, de ascensão, de passos gigante, sonhos de balanço do corpo, de pancada na cabeça ou sonhos de movimento na direção de uma coisa fantástica. Devido à interiorização do psicossoma temos 3 tipos de queda, que se associam aos sonhos de queda, a queda em espiral, a queda direta e a queda vibratória, lenta. Vide as imagens abaixo. Existem também os sonhos parapsíquicos que ocorrem associados a fenômenos paranormais. São eles: 1. Sonhos retrocognitivos, regressão de vidas passadas. 2. Sonhos precognitivos, premonições. 3. Sonhos telepáticos, sonhar que está falando telepaticamente com outra pessoa. 4. Sonhos clarividentes, sonhar que está vendo, por exemplo, uma aura, um chakra, ou qualquer coisa que não enxergamos com nossos olhos físicos. 5. Sonhos projetivos, sonhar que está se projetando. 6. Sonhos anímicos mediúnicos, sonhar que está servindo como médium numa incorporação. 7. Sonhos intuitivos, ter intuições sonhando. 8. Sonhos clareaudientes, sonhar que está ouvindo pessoas do astral. Muitos sofrem com seus sonhos aflitivos que podemos classificar de pesadelos. Aprofundo esse tema, porque muitos experienciam noites de tormento, devido a assédios ou não. Para falarmos em pesadelo, temos que classificá-lo em sonho aflitivo que tem como efeitos a agitação, a angústia e a opressão durante o seu desenvolvimento. Os pesadelos comuns geralmente são derivados de causas bastante variáveis. Podem ser pesadelos ligados a temores básicos da infância, numa época da nossa vida atual, em que éramos inteiramente indefesos. Ocorrem na vida adulta quando uma pessoa se sente insegura e se lembra inconscientemente desses primeiros temores, inseguranças e expectativas desagradáveis. Há também os pesadelos causados por problemas variados oriundos da existência adulta da pessoa, outros causados por medicamentos, por má digestão, por doença, por influência ambiental, por exaustão física e oriundos de causas sexuais. Podemos evitar os pesadelos traumáticos através de alguns métodos. Descobrir o que faz a pessoa sentir medo seria um bom começo. Relaxamento físico e mental, boa leitura antes de dormir, satisfação sexual para não atrair assediadores sexuais, manter pensamentos agradáveis antes do sono, exercícios respiratórios e energéticos antes de se deitar. A seguir, falaremos a respeito de alguns fenômenos parapsíquicos ou paranormais da projeção astral, sendo que todas as pessoas podem vir a desenvolver capacidades parapsíquicas. Esse desenvolvimento depende da vontade, determinação, intenção e superação de traços pessoais. O importante é desenvolver a capacidade de maneira sadia, com objetivos éticos e assistenciais, em prol da evolução da consciência e como ferramenta de pesquisa no entendimento de si mesmo e dos outros. Os fenômenos conhecidos são decorrentes da ampliação das percepções além dos sentidos físicos devido a algum tipo de descoincidência, podendo ser uma mini-descoincidência ou uma descoincidência completa de um ou mais veículos de manifestação. Entre os fenômenos estudados, estão clarividência, percepção visual além do sentido físico da visão, que permite a apreensão de informações além do mundo material. Através da clarividência, a pessoa pode ver as energias de outras pessoas, aura, ou do ambiente, pode ver pessoas que já passaram pela morte física ou pessoas que estão projetadas, ou seja, vivenciando a experiência da projeção consciente. É o mesmo que evidência extrafísica, segunda visão,
Sexto sentido, para a visão. Telecinesia, fenômeno anímico de mover objetos. Concentração de energia consciencial, imantação do objeto-alvo, raridade por tratar-se de grandioso dispêndio de energia. Esse translado de objetos é provocada diretamente pelo projetor, empregando para isso especialmente as energias do duplo etérico e os componentes do psicossoma. Dentre os efeitos gerados pelas energias do projetor, podem ser relacionados esses: ponto mediano desaparição de objetos, ponto mediano efeitos biológicos, exteriorização de energias do projetor terapeuta, ponto mediano redução de objetos a cinzas, ponto mediano efeitos eletromagnéticos, ação sobre circuitos elétricos, ponto mediano efeitos eletroquímicos, ação sobre pilhas e baterias, ponto mediano geração de luzes, ponto mediano movimentação de objetos, ponto mediano efeitos sonoros, rasa execução extrafísica do movimento com qualquer tipo de objeto físico, por mais insignificante que seja este em peso e volume, requer enorme dispêndio de energia do projetor. A telecinesia, geralmente nascida da vontade, por mais incrível que pareça, pode ser desencadeada de modo inconsciente pelo projetor em certas circunstâncias, inclusive com assistência de amparador também despercebida pelo projetor. Carregamento: em muitos casos, o objeto físico só se move quando acionado não apenas pela vontade, mas também carregado pelas paramãos do projetor através do seu psicossoma, em condições de densidade maior, conduzindo-o de um lugar para o outro, podendo utilizar para isso até mesmo a volitação consciente. Danos: um trauma extrafísico do projetor pode influir no momento exato da operação do translado do objeto de um lugar para o outro, causando, conforme a natureza da sua estrutura e em certas condições, a sua queda e consequentes danos. Clareaudiência, faculdade de ouvir sons extrafísicos. É o fenômeno em que se ouvem sons que ocorrem fora dos ouvidos físicos, por se darem à distância ou através de obstáculos que impedem a transmissão do som. Os chakras responsáveis pelo desenvolvimento da clareaudiência estão na garganta, laríngeo, e chakras médios localizados no ouvido. Telepatia: em telepatia, as refinadas vibrações dos pensamentos do indivíduo transmissor propagam-se através de vibrações sutis do éter existente no astral, a seguir através do éter mais grosseiro da Terra, criando ondas elétricas que, por sua vez, se transformam em ondas de pensamento na mente do indivíduo receptor. Transferência de pensamentos e emoções de pessoa para pessoa, sem o emprego dos sentidos conhecidos. Clarividência viajoura, percepção visual à distância, que permite à pessoa a captação de cenas e imagens de um local físico distante ou de outras dimensões. O mesmo que visão remota. As informações obtidas através da clarividência viajoura podem ser confirmadas posteriormente. Alguns casos registrados desse fenômeno foram com os clarividentes Ingo Swann e Harold Sherman que, pela clarividência, em 1973, exploraram os planetas Júpiter e Mercúrio antes mesmo das sondas espaciais Voyager e Discovery, as quais posteriormente confirmaram observações realizadas pelos clarividentes. Precognição: ato de aquisição de informações relativas a fatos indeterminados futuros. Muitas precognições ocorrem durante as experiências fora do corpo que são interpretadas como sonhos. O mesmo que premonição ou prenúncio. Telepatia: transmissão e recepção de informações entre duas ou mais pessoas. Pode ocorrer entre pessoas desta dimensão material e também entre estas e pessoas de outras dimensões no plano extrafísico, para outra pessoa no estado da vigília física, ou para outra pessoa projetada, ou ainda, para um desencarnado. É uma transmissão extrafísica do pensamento. Sendo uma forma de parapercepção, a telepatia é também interpretada sob esses aspectos. Sentimento à distância, sentimento oculto, leitura mental, transferência de pensamento, não modificável pela distância nem no tempo. Sincronicidade, testes feitos por eletroencefalógrafo, nos EUA,
sugeriram perfeita sincronicidade dos ritmos alfa, ondas cerebrais, entre o emissor e o receptor, durante transmissões telepáticas no estado da vigília física. Atuação: o projetor atua, quase sempre de modo espontâneo, duplamente, como agente transmissor e receptor de pensamentos, seja próximo ou distante de outro projetor ou um desencarnado. Olhar: neste caso, a comunicação de pensamentos se faz, aparentemente, através do olhar de uma consciência sobre a face ou para a face da outra. Projeções: as grandes ocorrências de telepatia avançada somente são desenvolvidas através da projeção da consciência, ainda que seja apenas parcialmente, por intermédio de uma projeção parcial ou mesmo semiconsciente, extrapolando os limites do restringimento físico pelos hemisférios cerebrais. Animais: além de homens, mulheres e crianças, o projetor pode induzir pensamentos em outros seres, pensamentos que se revertem em ações, especialmente sobre animais subhumanos diversos, por exemplo, gatos, cães que lhes são afins. Os seres desencarnados parapsicóticos, pós-dessomáticos, não conseguem exercer a faculdade telepática em razão das suas deficiências conscienciais. Aceitação: atualmente, a telepatia é um fenômeno parapsíquico, ou psíquico, pacificamente aceito nas áreas mais avançadas da ciência convencional. É o primeiro tipo de projeção consciencial universalmente admitido sem maiores restrições ou discussões apaixonadas. A projeção das energias conscienciais está mais amplamente aceita neste século em que chegamos. Para a teleportação humana e de objetos, fenômeno composto de desmaterialização e rematerialização no qual, a pessoa ou objeto, desaparece de repente em meio a uma nuvem, nem sempre, e reaparece no outro local através do espaço sem qualquer meio mecânico. Dá-se o nome aporto. A pessoa fica com amnésia durante o percurso e não sabe o seu destino, podendo voltar para o mesmo local ou ficar no outro. Esse fenômeno ainda parece ignorável o seu objetivo, podendo estar atribuída à atuação de consciências de outros planos. Talvez, como a bilocação física é um estado avançado da projeção da consciência, a teleportação humana pode ser um estado avançado da bilocação física. Retrocognição: ato de rememoração de fatos, cenas e vivências pertencentes ao passado que estão além da memória física, cerebral. Assim como as precognições, as retrocognições também costumam ocorrer durante projeções da consciência. Quando os fatos rememorados se referem a vidas anteriores, esse fenômeno é também conhecido como lembrança de vidas passadas. Psicografia: tipo de escrita parapsíquica na qual uma pessoa que está em outra dimensão comunica-se através de médium psicógrafo. A pessoa que está se comunicando pode estar projetada ou já ter passado pela morte biológica. O que é uma experiência de quase morte, projeção involuntária, forçada, que ocorre em casos de morte clínica, doenças terminais ou acidentes, em que o paciente ou acidentado se vê fora do corpo, acessa outras dimensões e, depois, retorna ao corpo. Em inglês, é conhecido por Near Death Experience e NDE pode significar um sinal para a retomada de tarefas importantes e também desencadear uma série de reciclagens dos pensamentos, sentimentos e energias. Poltergeist: conjunto de ocorrências e perturbações diversas, tais como ruídos e movimentos de objetos, aparentemente inexplicáveis por razões físicas. O poltergeist é associado a manifestações de consciências de outras dimensões. Sinônimo de assombração: projeção consciente ou experiência fora do corpo. A projeção consciente humana é conhecida também como experiência fora do corpo, viagem astral ou desdobramento. É uma experiência individual de percepção do ambiente e de outras consciências, seja espontânea ou induzida, na qual a pessoa se percebe fora do seu corpo físico, podendo inclusive observá-lo de maneira lúcida e comprovar para si mesma que ela não é só o seu corpo físico. Autobilocação: a maioria das projeções envolve o veículo chamado psicossoma, corpo emocional, o qual ao deixar o soma, corpo físico, carrega consigo parte do corpo energético, duplo,
formando o cordão de prata, que é a conexão energética entre o soma e o psicossoma, presente durante a projeção consciente. Pelas pesquisas da projeciologia, todos os seres humanos produzem a projeção da consciência, pelo menos à noite ao dormirem. No entanto, a maioria não vivencia o fenômeno com lucidez ou não traz a recordação completa quando desperta. Uma das vivências que a pessoa motivada pode experimentar, ao se projetar para fora do corpo com lucidez, é encontrar pessoas conhecidas também projetadas ou que já passaram pela morte biológica. Ao despertar, a pessoa pode buscar a confirmação da experiência perguntando a quem ela encontrou projetado, se também lembra do ocorrido. Algumas vezes obtém-se esta confirmação, ou seja, a outra pessoa lembra exatamente da experiência. Outras vezes, a confirmação não ocorre porque a pessoa encontrada fora do corpo não estava lúcida ou não lembrou da experiência ao retornar ao corpo físico. Seja como for, a vivência de se perceber lúcido, pensando, sentindo e agindo conscientemente fora do corpo fala por si só e não deixa dúvidas a quem experimentou o fenômeno pelo menos uma vez com lucidez plena. A autobilocação é o estado em que a consciência, a pessoa, estando fora do corpo físico, manifestando-se através de outro corpo, o psicossoma, observa o próprio corpo físico. Esse fenômeno, comum durante as experiências de quase morte EQM, constitui importante fenômeno subjetivo que prova, para a própria pessoa, a realidade de outro veículo de manifestação além do corpo físico, e também, que a consciência sobrevive à morte biológica. É o mesmo que projeção astral. Psicometria é a capacidade de captar informações precisas acerca de pessoa, local ou objeto, apenas pelo contato com as energias dos mesmos. Por exemplo, uma pessoa com esta modalidade de fenômeno bem desenvolvido pode tocar a caneta de alguém e descrever detalhes minuciosos da personalidade desta pessoa, ou ainda, adentrar num ambiente e descrever fatos passados que ali ocorreram, mesmo que o ambiente tenha mudado muito. Déjà vu é o conhecimento inconsciente, prévio ou a impressão de já ter visto ou encontrado uma pessoa, já ter visitado determinado lugar ou vivido determinada situação, os quais, de fato a pessoa jamais vira, estivera antes ou viverá fisicamente. A expressão francesa mais utilizada para este fenômeno é o déjà vu. Um tipo específico é o dejaísmo projetivo, no qual a pessoa visita um local projetada para fora do corpo e eventualmente vai até este local depois que desperta fisicamente, tendo então a nítida sensação de já ter estado lá. Catalepsia projetiva, estado psicofisiológico caracterizado pelo enrijecimento dos membros e impossibilidade passageira de mover o corpo humano, estando a pessoa lúcida dentro do corpo. A catalepsia projetiva, passageira e inofensiva, não deve ser confundida com a catalepsia física. Esse fenômeno ocorre devido à coincidência incompleta entre o corpo físico e o psicossoma, no momento da saída do corpo, decolagem, ou no momento do retorno ao corpo físico após uma experiência fora do corpo. Recomenda-se à pessoa, ao se perceber em estado de catalepsia projetiva, manter a tranquilidade e buscar mover uma mínima parte do corpo, como um dedo, a língua ou respirar mais profundamente. A pessoa pode, também, aproveitar o estado de mini descoincidência e buscar se projetar com lucidez. Pressentimento, intuição. É um poder menor dentro dos poderes extrasensoriais, mas inexplicáveis para a ciência, sendo explicado como coincidência ou simplesmente intuição baseada na capacidade de defesa. Intuição e sexto sentido são quase sinônimos. Pode-se dizer que a intuição faz parte do sexto sentido, que inclui também premonição, capacidade de ver imagens do tempo futuro, ou mesmo a percepção de planos invisíveis ao olhar comum, clarividência. Quando ocorre durante uma projeção consciente, a intuição extrafísica e proporciona a aquisição de ideias extrafísicas originais. Quando um avião está em voo, fica 95% do tempo fora da rota. O que o comandante faz é ir ajustando e corrigindo a direção da aeronave, conforme o plano de voo. Nós também temos uma rota, um plano para essa vida.
A intuição é o primeiro sinal que surge para apontar o caminho que está mais de acordo com nosso destino. Para ouvir melhor esses sinais, é preciso tranquilizar a mente, recolher os sentidos. Temos muitas vozes internas, que abafam nossa intuição. É preciso ficar em silêncio para reconhecer nossa voz interior, sintonizá-la com nitidez. Meditação e momentos para ficar sozinho e em silêncio ajudam muito. Mas existem outras técnicas. Uma delas é colocar em agendas ou no computador tudo o que nos preocupa. É como ter um arquivo fora da mente, que fica mais livre e vazia. Assim podemos seguir com mais facilidade os caminhos sugeridos pela intuição, o verdadeiro nome da nossa sabedoria interior. Autoscopia externa, projeção do duplo etérico de si mesmo. Autoscopia interna, a pessoa se vê internamente, inclusive seus órgãos. Bilocação física, presença simultânea em dois lugares estando o corpo físico dormindo ou em transe e o psicossoma sendo visto em outro lugar por alguém acordado, ou pela clarividência ou não, no estado vaporoso ou denso, podendo até portar consigo objetos físicos, materializando-os e desmaterializando-os em sua viagem. A bilocação física é considerado um estágio avançado da projeção consciencial lúcida, cosmoconsciência, condição de expansão máxima de lucidez e percepção, vivida pela consciência que, nesse estado, se sente una com o universo e se torna capaz de, no período da experiência, alcançar uma existência inteira de entendimento, revelação, iluminação e autotranscendência. É uma experiência de difícil tradução em palavras e muitas vezes quem a vivencia não consegue trazer para o cérebro físico tudo aquilo que percebeu e vivenciou. Também conhecida por consciência cósmica, mente cósmica, nirvana, samadhi e sartori, tal absoluto. Para que o leitor tenha certeza da projeção astral, citarei algumas características únicas da mesma: ponto mediano bilocação, já mencionada acima. Ponto mediano consciência contínua, do momento que deixa o corpo consciente até a volta do mesmo. Ponto mediano sons intracranianos, sons que parece que o crânio está rachando. Ponto mediano estado vibracional, energia vibrando em seu corpo. Ponto mediano catalepsia projetiva, paralisia temporária do corpo físico devido à descoincidência. Ponto mediano balonemante, sensação que a aura está inflando. Ponto mediano decolagem, se vê decolando da sua própria cama. Ponto mediano efeitos energéticos, rajadas de energia em seu corpo. Ponto mediano relacionamentos extrafísicos, encontros com amigos no plano astral. Ponto mediano experiências laboratoriais, experiências em laboratórios fora do corpo. Ponto mediano tração do cordão de prata, sente seu cordão ser puxado para trás. Ponto mediano autobilocação consciencial, você sai e vê o seu corpo deitado na cama. Muitos estudantes de projeciologia ficam em dúvidas quanto às diferenças entre os fenômenos da autoscopia externa, bilocação física e a projeção astral. Baseado nisso, farei um paralelo entre a autoscopia externa e projeção consciente. Logo abaixo teremos as diferenças entre bilocação física e projeção consciente. Autoscopia externa, na maioria o corpo físico está de pé, já na projeção deitado ou reclinado. Na autoscopia, a consciência permanece onde está e não passa por qualquer situação de deixar o corpo físico. Na projeção lúcida, a decolagem consciente é um fenômeno inconfundível de sair do corpo físico. Na autoscopia, a forma humanoide vista é incompleta em geral, já na projeção é completa e mais clara, tanto pela própria consciência, autobilocação consciencial, quanto pelos outros, bilocação física. Na autoscopia consiste em a consciência, coincidente, ver um duplo de si mesma, que se acha fora do seu corpo físico. A projeção lúcida envolve sensação, percepção lúcida, de a consciência estar fora do corpo físico, descoincidente, experienciando vivências de outra qualidade. Na autoscopia externa, a forma vista não porta consciência. Na projeção astral sim, através do psicossoma ou corpo mental. Paralelos entre bilocação física e projeção consciente. Na projeção, percebe-se a sensação de decolagem do psicossoma,
Na bilocação, a consciência não experimenta o ato de deixar o corpo físico. Na projeção, a consciência pode sair do corpo em certas oportunidades e não se sentir dentro de nenhum veículo de consciência. Na bilocação física, a consciência tem sempre a sensação de ter um corpo, no caso, o psicossoma, nitidamente semelhante ao corpo físico. Na projeção, a consciência em geral tem a indiscutível sensação de sair do corpo físico e só então deixar a base física. Na bilocação física, a consciência em geral só se percebe já translocada, de algum modo instantâneo, para o seu local do destino. É mais provável acontecer a telecinesia na bilocação física do que na projeção consciente. Veremos adiante mais alguns paralelos, mas desta vez, entre clarividência viajoura e projeção consciente. Na clarividência viajoura, a consciência não experimenta a decolagem do psicossoma completo. Na projeção, o processo da decolagem é impressionante e único. Na clarividência, a consciência em transe pode ver à distância e relatar, ao mesmo tempo, o que vê, falando através do mecanismo vocal do corpo físico. Na projeção lúcida, a consciência fica ausente do corpo físico incapacitado, apenas com vida vegetativa, e não pode atuar sobre este que permanece na condição de cérebro vazio. Na clarividência, a pessoa, embora vendo à distância, tem plena consciência de que permanece no corpo físico. Na projeção, a consciência tem plena lucidez quanto ao fato de que se manifesta através do psicossoma e não através do corpo físico. Na clarividência, a consciência visualiza, contudo não tateia as coisas que vê. Na projeção, a consciência vê diretamente e consegue para a percepção tátil. Na clarividência, a consciência é simples espectadora de eventos à distância. Na projeção, ela se reconhece protagonista ou participante das ocorrências extrafísicas. Na clarividência, a consciência não vê as formações energéticas que envolvem o corpo físico. Na projeção, a consciência pode analisar minuciosamente o cordão de prata. Na clarividência, a consciência visualiza cenários à distância. Na projeção, ela pode se manifestar ostensivamente pelo psicossoma produzindo os fenômenos de aparição a pessoas acordadas e da bilocação física da própria personalidade. A clarividência viajoura funciona, frequentemente, ao modo de projeção prévia da consciência, demonstrando claramente que por intermédio da clarividência viajoura, a consciência chega a ver para onde irá, e, pela projeção, ela vai até lá, deixando o corpo físico para trás. Certos sensitivos clarividentes afirmam ao analisar um clarividente viajor em transe, que a maior parte da sua aura humana segue com o psicossoma. Isso demonstra que boa parte do duplo etérico, ou campo bioelétrico, vai junto também com a consciência. Se o duplo etérico vai junto é porque o psicossoma vai também, pois o duplo sozinho não porta a consciência sediada no corpo mental. Conclui-se, até aqui, que muitos casos de clarividência viajoura nada mais são do que uma série intensiva de projeções conscientes lúcidas, porém, rapidíssimas. No caso, a consciência se projeta, integralmente, junto com o duplo, o psicossoma e o corpo mental, e retorna para relatar o que vê pelo mecanismo da fala do corpo físico, muitas vezes seguida, de modo intensivo. Amparadores. Já que estudamos todos os fenômenos parapsíquicos, podemos agora saber mais sobre os nossos amparadores, nossos guias, nossos amigos do plano astral que nos ajudam com elucidações a respeito da própria vida e a nossa evolução. Amparadores são seres desencarnados ou não, amigos do projetor que o ajudam na projeção assistencial. Podemos chamar também de amparadores, nossos amigos estelares que vêm de outros planetas nos auxiliar na evolução. Em toda a projeção de assistência a outros seres, os amparadores estão presentes assistindo e orientando o projetor, mesmo que ele não os perceba. Na maioria das vezes eles ficam invisíveis e intangíveis ao projetor. A projeção em que o amparador ajuda o projetor a sair do corpo é denominada de projeção assistida. Um dos objetivos de fazermos assistência extrafísica é porque ao reencarnarmos, quando é inserido a carga vital em nossos corpos físicos,
como já mencionado antes, era para durar mais ou menos 150 a 200 anos. Porém, o nosso corpo dura menos. Quando acaba a emulsão duplo etérico, campo bioelétrico mais a carga vital, e o corpo está velho, o espírito desacopla mais facilmente e desencarna. Se o espírito desencarna fora da hora, a sua carga vital ainda é maior, e ele, o espírito, não tem nenhuma noção do mundo espiritual. Provavelmente se tornará um encosto de pessoas encarnadas para trocar energias. É nesse momento que entra o papel do projetor, por portar ainda a carga vital e o duplo etérico que os amparadores usam como conexão para dar uma descarga de energia que restou no espírito desencarnado e assim, ele fica mais sutil e livre para ser encaminhado ao plano espiritual, tirando-o da crosta terrestre. Como os amparadores são muito sutis em relação a nós encarnados e em relação aos desencarnados também, somos usados por eles para fazermos esse link. Em relação aos amparadores, as pessoas assumem as posturas mais variadas. Há aquelas que são fanáticas por guias espirituais e não são capazes de fazer algo sozinhas. Se não sentem a presença do amigo junto de si, perdem a confiança e se desestruturam perante as tarefas espirituais que lhe foram confiadas. Essas pessoas se esquecem de dois fatores importantes. 1. O amparador tem o corpo espiritual bem sutil e, por isso, embora esteja presente no ambiente, a sua presença pode ser imperceptível para o encarnado. 2. Assim como o amparador é um espírito, a pessoa encarnada também é, e traz dentro de si um potencial espiritual, anímico, maravilhoso. Por outro lado, há pessoas que não admitem a influência de seres espirituais ou estelares em suas atividades. Abominam o auxílio fora do corpo e renegam qualquer contato espiritual. Se esquecem de que na atividade espiritual não há trabalho solo, pois o próprio termo espiritual é derivado de espírito. Não há trabalho solitário na caminhada espiritual, pois os espíritos estão presentes em todas as atividades humanas, principalmente as que tenham conotação espiritual. Se os objetivos da pessoa são sádios, os amparadores se farão presentes tentando ajudá-la invisivelmente de alguma maneira. Porém, se os seus objetivos são de baixo nível, os obsessores astrais estarão no seu encalço, atraídos pelas energias densas dos seus anseios inferiores. Muitas pessoas pensam que a influência dos amparadores espirituais é maior nos fenômenos mediúnicos. No entanto, isso não corresponde à realidade. A influência deles é muito maior nas experiências fora do corpo. Isso pode ser explicado da seguinte maneira: a mediunidade é um fenômeno intracorpóreo, onde o ser espiritual se manifesta do plano espiritual para plano físico por intermédio de uma pessoa encarnada sensível, médium, à sua influência. A projeção da consciência é um fenômeno extracorpóreo, onde o espírito encarnado se projeta para fora do seu corpo físico, isto é, manifesta-se extracorporeamente do plano físico para os planos de frequências vibratórias diferentes. Mesmo que o projetor não perceba os amparadores, devido às suas energias demasiado sutis, eles estão lá, observando-o e conduzindo-o sutilmente. Praticamente não há projeção solo, já que de dimensões sutis os amparadores estarão monitorando o projetor por onde quer que ele se manifeste, desde que tenham pensamentos sádios. Baseado nisso, muita gente pode achar que ao sair do corpo vai dar de frente com uma multidão de espíritos. Contudo, a realidade não é essa. Se a projeção ocorre no meio ambiente terrestre, a possibilidade do projetor encontrar espíritos é muito relativa. Por exemplo, se o projetor se encontra projetado na rua em que mora, durante a madrugada, é bem provável que não veja ninguém na rua, seja encarnado ou desencarnado. Obviamente que isso não é regra geral, pois a projeção varia de projetor para projetor e de experiência em experiência. Mas, na maioria das vezes é assim que acontece. Se o projetor se encontra projetado em algum ambiente onde haja aglomeração de pessoas, é muito provável que veja junto a elas várias entidades astrais. Se forem amparadores ou obsessores, isso depende da situação, do ambiente, das pessoas e das energias ali presentes.
Naturalmente que até isso é também relativo. Mas, qualquer projetor veterano ou qualquer clarividente ou médium experiente sabe, por experiência própria, que onde há pessoas, há espíritos, tanto no plano físico como em qualquer plano com frequências vibratórias diferentes. Se o projetor se encontra projetado no plano astral, é praticamente certo que veja ou sinta a presença de seres espirituais,